Ei. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus. Nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Nos colocamos em pé para invocarmos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, nós todos somos seres pecadores, seres que carecem da graça e da glória de Deus. Nós vivemos em constante pecado e por isso Deus nos chama ao arrependimento e pede para que confessemos os nossos pecados. Por isso o fazemos agora. Onipotente Deus, nosso Redentor, nós pobres pecadores te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e da reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial,
ele teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados, entregando o seu Santo Espírito para que todo aquele que nele crer, viva. Quem crer e for batizado, viverá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, neste momento, fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, o Salmo de número 15. Nós faremos a leitura de forma responsiva, onde eu lerei os versículos ímpares, a congregação os versículos pares, e o último versículo indicado nós leremos em conjunto. Eu lerei os versículos ímpares, a congregação os versículos pares, e o último versículo nós lemos em conjunto. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Gracioso Deus, bondoso e amado Pai, Tu que vens até cada um de nós com a Tua graça, com Teus santos sacramentos e Tua santa palavra, guias a cada um de nós para que possamos viver uma vida agradável aos Teus olhos, para que por meio da Tua palavra nós possamos amar uns aos outros em verdadeira harmonia e misericórdia uns para com os outros. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. A congregação pode sentar-se. Nós cantamos o hino de número 90 em preparação às leituras.
Queremos passar neste momento para as leituras do dia. A primeira leitura indicada é a do livro de Miqueias, capítulo 6, dos versículos 1 até 8. Miqueias, capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 8, aonde está escrito: Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel, pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam: eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos de Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês, de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento no Vale das Acácias, até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Convido ao Fray para fazer a leitura da Epístola. A Epístola está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 18 até o versículo 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Está nas nossas Bíblias, na página 136 do Novo Testamento, onde lemos: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que esses seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes.
Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui as palavras. Obrigado, Fray. Passamos agora à leitura do Evangelho. Para a leitura do Evangelho, peço que a congregação se coloque em pé. O Evangelho para o dia de hoje está registrado no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 12, onde nós lemos: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Até aqui a leitura do Evangelho. A congregação pode sentar-se. Em preparação à mensagem, cantamos o hino de número 129 do Louvai ao Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Preceitos do Senhor são retos que alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
gelar dos favos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Estimados irmãos, que a graça e que a paz de nosso bondoso e gracioso Deus esteja com cada um de vocês hoje e para todos sempre. Amém. Para quem esteve nos 2 últimos cultos, talvez notou que num sermão eu dei um enfoque um pouquinho maior no Evangelho e no outro sermão eu dei um enfoque um pouquinho maior na lei. Não sei se notaram. O primeiro sermão, eu falei da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro que tira os pecados do mundo, aquele onde João Batista anuncia. Ele veio para tirar o pecado de toda a criação caída em pecado. No segundo sermão, no último sermão, eu falei sobre aquelas brigas, picuinhas desnecessárias que nós temos em nossa igreja, que causam divisão nela. Falei sobre a importância de entendermos as diferenças das pessoas e que elas são importantes também. Ou seja, num eu falei sobre o Evangelho, no outro eu falei mais sobre lei. Para quem não sabe, a lei serve para aqueles que não sabem ou fingem não saber o que Deus espera deles como suas criaturas renovadas e confiam naquilo que os teólogos gostam de chamar de graça barata, daquele perdão garantido, ou seja, querem tudo sem buscar uma vida consagrada. Não é que por meio das obras nós conseguimos a salvação, mas é que por meio da salvação nós a vivemos. Da mesma maneira, a lei ela pode apontar para os que confiam excessivamente nas suas próprias formas de viver. Eu tenho a minha verdade, e a minha verdade é o que é. Desconsideram ou subestimam as ordenanças de Deus e exigem nada mais, nada menos do que a perfeição a partir da sua própria verdade. Já o Evangelho se apresenta através do Deus que está a favor dos seres humanos corruptos, dos pecadores. O Deus que não os ignora, mas continuamente os chama ao retorno, ao arrependimento, para que vivam a sua vida de maneira mais correta possível, que buscam a paz, o amor, a harmonia e vivem em misericórdia para com os seus irmãos, tendo toda a sorte de bênçãos por meio de Deus. Como eu já preguei sobre lei, como eu já preguei sobre evangelho, eu pensei, o que eu vou falar agora? Eu
falei, vou deixar para quem escuta. O sermão hoje pode servir tanto lei como evangelho. Vai depender de quem está escutando. Se vocês olharem para o título, vocês vão pensar, hoje tem um show de stand-up, não um sermão. Mas é isso que a palavra de Deus é. Será que a gente não devia estar no hospício? Porque a palavra de Deus, ela é loucura. Então, se a palavra de Deus é loucura, bem-vindos ao hospício. Pode parecer estranho a gente escutar isso, porque a gente vive isso o tempo inteiro. Para nós é normal, não é doideira, não é loucura. Para nós é a nossa vida. Mas é isso que um louco é. Ele vive a sua vida. E a gente está no mundo, mas a gente não vive esse mundo. A palavra de Deus, em várias partes, se vocês pararem para pensar, ela se apresenta como o que nós chamamos de paradoxo. Para quem não sabe, paradoxo é uma coisa que contraria os princípios básicos da razão e conhecimentos humanos. Ou seja, aquilo que a gente tem como, isso. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, eu não vou continuar porque eu não sou bom em matemática. Mas é muito comum nós falarmos que a palavra de Deus, ela é um paradoxo para com a humanidade, porque ela foge dos princípios básicos, da razão, dos conhecimentos humanos. A fé foge da racionalidade humana. Só que a gente fala muito isso, mas a gente nunca entende isso. A gente nunca chegou, mas por que ela foge dos princípios? Por que ela foge dessa racionalidade? Por que a gente diz, a razão humana fala coisas diferentes, ela é estranha, ela causa estranheza. Por quê? A gente nunca se perguntou isso e tentou falar, não, é por isso e por isso. E é isso que eu vou tentar fazer hoje, a partir do Evangelho, principalmente, e do livro de Miqueias. É muito comum no nosso meio ser dito que a gente não pode apontar o dedo. Eu falei no meu primeiro sermão que o meu pai, que está ali hoje, me ensinou que se a gente aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedinhos apontando para ti. Só que depois eu estava pensando sobre isso, que quando a gente diz que a gente não pode apontar o dedo para uma pessoa, que a gente provavelmente está falando de alguém, a gente também está apontando o dedo para a pessoa que aponta o dedo. Já pararam para pensar nisso? A gente está julgando alguém que julga. E aí se torna um ciclo infinito de julgamentos, de seres que estão sempre errados. Então, a gente não pode ficar apontando o dedo para quem aponta o dedo. Porque aí as pessoas que a gente está apontando o dedo vão falar, não, mas ele está apontando o dedo e vai continuar assim excessivamente. No entanto, isso diz respeito à nossa relação um para com o outro. Como que a gente olha para as pessoas ao nosso entorno, como que a gente olha para as pessoas à nossa volta. Nós não podemos esquecer que nós, sim, temos algo que serve como nossa única fonte e norma, como aquilo que nos guia. É a Bíblia. E é aqui que começa o ponto. A paradoxalidade da Bíblia. A palavra parece difícil, mas nem é tanto. Se a gente for olhar ali o texto do Evangelho, Mateus 5, 1 a 12, vocês vão ver que em outras traduções, aquele lá é o texto das bem-aventuranças. É o começo da primeira pregação de Jesus Cristo, que é conhecido como o Sermão do Monte. Primeira pregação escrita e conhecida de Jesus Cristo, onde ele falava, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele começa falando dessas bem-aventuranças, ali diz felizes. A tradução que vocês têm diz felizes, mas na Ara, por exemplo, que é a Bíblia que nós utilizávamos antigamente, ela diz bem-aventurados. E ela começa falando dos pobres de espírito. E aí começa um negócio de estranho. Ser pobre é bom? Acho que não. É bom ser pobre? E aí a Bíblia vem e fala, felizes os que são pobres. Felizes são aqueles que não têm nada. Só que aqui a gente tem que pensar que não está falando apenas dos pobres em questão financeira,
mas está falando dos pobres de espírito. E aí fica mais estranho ainda, porque a gente pensa, tá, mas eu estou na igreja, eu não devia ser uma pessoa rica em espírito? Só que esse é o princípio cristão. Ser pobre de espírito, ou melhor dizendo, reconhecer que nós somos pobres de espírito. Uma pessoa pobre de espírito, o bem-aventurado nesse sentido, é aquele que sabe que não tem absolutamente nada para oferecer para Deus. Nada. E aqui vai falar dessa nossa relação com Deus de maneira bem íntima. É um povo que se afasta de Deus, que cai em pecado, que julga os outros, que mata os outros, que rouba os outros, que fala muito mal dos outros. E um Deus que vem até essas pessoas para poder dar a essas pessoas fortalecimento de fé, amor e amparo. Por isso que o primeiro ponto da Bíblia, quando se fala de princípios cristãos, vai falar de pobre de espírito. Porque a gente tem que reconhecer isso. Começar reconhecendo que eu não tenho nada para oferecer para dar a Deus. Isso é estranho porque acho que a gente tem uma vontade de ser útil a Deus, né? A gente tem uma vontade inata de ser útil às pessoas. Se alguém vem e fala, nossa, mas tu é um inútil mesmo. Aquilo ali dói, né? Dá um trocinho no coração. Chamar de inútil, ignorante, um monte de coisa incomoda. Bom, é isso que a gente é. Basicamente, reconhecer que nós somos pobres de espírito é como ir num aniversário de uma pessoa, comer churrascada, refri é liberado, chopp. E daí no final tu ainda sai com R$1.000 do aniversariante. E tu não levou um presentinho. Só um abraço. Os que choram, chorar é bom? Chorar de tristeza é bom? Claro que não. Tu está triste? Então, a Bíblia começa indo para esse outro lado. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar aqui está sendo falado da tristeza, pois aqueles que choram lembram das dores. E é justamente isso que fala daqueles que choram, que lembram que existe um mundo que vive um monte de problemas. Nós perdemos entes queridos, pessoas morrem, guerras acontecem. Quem aí viu recentemente a série da Boate Kiss? Começou a ficar muito famosa, onde um monte de jovem morreu. Uma cena bastante icônica foi a cena de um pai, onde fala sobre assumir riscos. E ele apontou vários problemas. Lembrou de Brumadinho, do problema lá no CT do Flamengo, da Boate Kiss. Muitas pessoas morreram por negligência. A gente lembra que as pessoas são falhas e que elas erram. A gente se compadece e chora. Perder um ente querido é muito difícil. Perder muitas pessoas é difícil. Ver o sofrimento dos outros causa uma coisinha no nosso coração. As pessoas também choram por causa daqueles seus entes queridos que estão afastados de Deus e têm a certeza de que essas pessoas vão para o inferno. Já pararam para pensar o quão difícil é parar e pensar, cara, a pessoa que me criou, a pessoa que cresceu comigo, não vai comigo lá para cima. É doloroso, dá uma angústia. Quer mudar isso? E aí tu chora. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala dos mansos. Mansos aqui remete àqueles que se põem em humildade. E aí eu vou lembrar novamente de apontar o dedo. Os mansos, eles vão parar de olhar para os outros. Porque se o meu estado como pecador se parece menos detestável em relação ao outro, eu ainda não reconheci a minha situação como pecador. Se eu olho para o outro e penso, ele é mais pecador que eu quase rasguei minha batina. Ele é mais pecador que eu não reconheci a minha situação.
O amor fraternal, ele vai pensar em muitas resoluções para o pecado dos outros, mas para o seu pecado não tem justificativa. A gente olha muito para os outros e esquece de olhar para si mesmo. Os humildes, os mansos, eles olham para si e eles falam: vou olhar para cima, porque é lá que eu consigo. Humildade. Também vai falar daqueles que buscam por justiça. Aqueles que anseiam por justiça. Sim, aqueles que buscam a justiça de todos, só que a gente tem um probleminha aí. Aí não é paradoxo, né? Aí não vai contra a razão humana, porque acho que a gente quer justiça. Eu falei da Boate Kiss antes, a gente realmente quer que as pessoas que cometeram os erros, tanto do Flamengo, quanto de Brumadinho, quanto da Boate Kiss, sejam punidas por seus erros. Mas a palavra de Deus aqui, ela não está falando da justiça punição. A gente não pode esquecer que a justiça de Deus, ela não busca punir as pessoas. E aí que a gente começa a errar um monte de coisa. A justiça de Deus, ela não busca punir, ela busca salvar. Deus se preocupa muito mais em salvar a todos do que punir aqueles que erram. Porque a gente erra, e muito, e a gente é salvo. A justiça de Deus, ela vem do amor de Deus para conosco, cuidado de Deus para conosco. E nós somos salvos por meio de uma justiça que nem nossa é, da justiça de Cristo. Então, aqueles que anseiam pela justiça de Deus, anseiam por Cristo. Aquele que nos torna justos, que faz com que nós sejamos justos. Deus entregou o seu Filho para salvar os pecadores que se arrependem, não para condenar os impenitentes, mas os impenitentes acabam sendo condenados. Deus se preocupou muito antes com as pessoas para salvá-las, não para condená-las. Não sejamos nós pedra de tropeço e apontar: ha! Tu vai para o inferno! Eu te dei um susto, desculpa. Pelo menos acordamos, né? Continuando. Misericórdia. Misericórdia faz a gente pensar sobre a ambição. E aí, a princípio, falar de misericórdia parece uma coisa boa, parece que é uma coisa que não foge da racionalidade, mas a gente vive num mundo que vai contra a misericórdia. Pois ser ambicioso é uma coisa boa. A gente quer dinheiro, eu vou passar por cima dos outros para conseguir dinheiro. E aí Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, vai falar daqueles que buscam amor fraternal em cuidado aos outros, que não passam por cima dos outros, que não buscam ganhar às custas dos outros. Também vai falar dos limpos de coração. E aí vem um ponto interessante. Quando a gente fala de limpo de coração, a gente vai pensar nas pessoas boazinhas que não dão susto nas senhoras que sentam nos bancos da frente. Mas não é isso que o texto fala. O texto está falando de adoração a Deus. O primeiro mandamento: limpo de coração é aquele que não coloca dentro do seu coração outra coisa a não ser Deus. Limpo de coração vai falar em não colocar nada frente à nossa face sem lembrar de Deus antes. Seja pai, seja mãe, seja esposa, seja filhos, seja amigo. Seja o show da banda RBD, que seja. Colocar Deus à frente de tudo. Esse é o limpo de coração. Não fala de bondade, vai falar de adoração. Obviamente, aqueles que adoram a Deus vivem a bondade, por causa que Deus é bondoso. Também vai falar dos pacificadores. E aí a gente vai pensar: tá, mas também é bom, só que o pacificador, ele é pacificador a qualquer custo. E aí a gente atrela isso à perseguição. E a gente vai lembrar da perseguição que nós às vezes temos. Às vezes é uma perseguição bem velada.
às vezes é uma perseguição mais aberta, como querer calar as verdades que a gente proclama ao mundo em detrimento das verdades dos outros. Eu tenho um professor que ele vai falar sobre a perseguição, e quando ele foi falar sobre perseguição, ele contou uma história. Eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. A história é a seguinte, eu não lembro muito bem porque já faz bastante tempo, mas é a seguinte. Acho que era no Egito, tinham 18 homens trabalhando, e desses 18 homens, se eu não me engano, 17 eram cristãos e um não era cristão. Para quem não sabe, o Egito é um país muçulmano, e alguns radicais de lá chegaram a esses homens, ajoelharam eles diante de uma cova, botaram uma arma em suas cabeças, sabendo que eles eram cristãos, e falaram: tu nega o teu Deus? E esses caras falaram, um por um: não, meu Deus é o meu Senhor que me salvou. E um por um desses 17 homens foram baleados na cabeça. Chegou no 18º, se lembram que ele não era cristão? E aí os caras falaram assim, verdade, tu nem é cristão, né? Sabe o que esse cara fez? Ele falou, se esses bichos aí têm a capacidade de morrer por um Deus, porque estão em paz com ele, eu louvo esse Deus. E ele também tomou um tiro na cabeça e morreu. Aqueles que são perseguidos pela palavra de Deus são perseguidos aqui na terra. E bem-aventuradas essas pessoas. Elas vão morrer, talvez, ou não, não sei. Alguns vão ser presos. Mas bem-aventurados, porque elas são salvas pela palavra, não pela vida na terra. Só que na vida na terra que a gente mostra a nossa crença na palavra. E é por isso que a mensagem de Deus, ela é loucura. Porque ela faz com que a gente saia do senso humano comum, faz com que a gente olhe um para o outro antes mesmo da gente olhar para a gente mesmo. A gente olha para o coleguinha que está na nossa frente. E é aqui que essa mensagem ela pode ser tanto lei como ela pode ser evangelho. Porque o ponto aqui não é apontar o dedo, mas é fazer com que a gente reflita, e eu me incluo nisso. É fazer com que a gente olhe para a nossa vida e fé e pensar se nós realmente temos ou não temos vivido essa fé. Parem e pensem. Vocês, ajoelhados com uma arma na cabeça, vocês diriam, não, o meu Deus é o meu Senhor? Viver a fé vem do coração. Viver do coração é algo sem provas concretas. A fé não é razão. A fé, ela acredita que um cara, 2000 anos atrás, hebreu, nascido em Nazaré, melhor, em Belém, vivido em Nazaré, morreu. E que a morte desse cara, 2000 anos depois, ainda muda minha vida. Me diz se isso não é loucura. Me diz se isso não foge dos padrões de razão humanos. Só que não é uma mudança apenas filosófica ou fisiológica, mas é uma mudança de coração, de mente e de vida, completamente. Porque a vida não acaba aqui segundo as nossas crenças. A vida continua com Deus, aqui na terra. A mensagem de lei aqui vai residir no ponto de que nós muitas vezes não vivemos essas coisas que a gente faz, ou que a gente deveria fazer. O cristão é um ser humano característico, mas o ser humano não é característico por obrigação, mas porque ele é do jeito que ele é. Eu vou perguntar para vocês, por que uma bergamoteira dá bergamota? A pergunta é de verdade, por que uma bergamoteira dá bergamota? Ou melhor, por que uma videira dá uva? Por que uma macieira dá maçã? Não é? É a característica dela. É o que ela é. Por isso que uma macieira não vai dar bergamota, por isso que uma bergamoteira não vai dar maçã. Porque é da característica dela não fazer essas coisas.
A lei reside no fato de que a gente muitas vezes, sendo macieira que é da bergamota, muitas vezes a gente não faz aquilo que é esperado como criatura renovada. E é aqui que a lei reside. Colocar essas nossas características de lado faz com que nós devamos ser apontados à lei. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a mensagem do Evangelho. E aí vem a correlação de lei e Evangelho. Porque um dos nossos trabalhos, como lei e como Evangelho, é a proclamação dessa verdade. Só que o meu irmão, ele tem uma palavra muito interessante que é enfiar o Evangelho goela abaixo. Sabe o que significa isso? A gente, em vez de mostrar o amor de Deus através dos nossos atos em amor ao próximo, a gente chega para o outro e fala, toma aqui o Evangelho. Ó. Não, vai, toma aqui. A gente trata as pessoas como cachorro. Você sabe como é que se dá remédio para cachorro? Pega o remédio, bota na goela dele, enfia até o talo, faz um carinho no pescoço, fecha a boca enquanto isso. E é isso que a gente tem feito muitas vezes com as pessoas. O Evangelho é a proclamação do amor. O Evangelho que nos guia, por sinal, é cura, é remédio. Mas esse Evangelho não deve ser levado com agressividade. Ou vocês acham que Jesus chegou para as pessoas e falou, muda aí! Não te assustei agora. Não. Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, vou fazer o quê? Vou dar descanso, vou dar paz. A gente não pode levar o Evangelho com agressividade. Evangelho reside em viver essas características do cristão em alegria. Ser cristão é entender que a gente não carrega peso. Porque por mais que a gente carrega a nossa cruz, quem carrega a cruz é Cristo. Ser cristão é não viver essas características por coerção, por obrigação, mas porque viver essas características nos traz paz, alegria, porque viver em amor, cuidado e misericórdia é uma resposta ao arrependimento. A mensagem da cruz é uma loucura. Paulo, na sua carta aos Coríntios, disse, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que o bondoso Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guie os nossos corações e mentes em meio a essa loucura, a palavra de Deus que é loucura para todos. Amém. Queridos e amados irmãos, tendo sido alimentados com a palavra de nosso bondoso Deus, queremos agora confessar a nossa fé conforme as palavras do credo apostólico, por isso peço que se coloquem em pé. Creio em Deus Pai,
Congregação, pode sentar-se? Queremos neste momento trazer as nossas ofertas diante de Deus e durante as ofertas cantamos o hino de número 112. Recebido do Senhor, que nós temos como irmão, é o amor sem distinção. O amor que teve Deus, libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz, sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Queridos irmãos, queremos passar neste momento a oração geral da igreja e temos alguns pedidos, como de costume. A Dorli Krause, nós agradecemos pela sua melhora, ela já está em casa. Também nós oramos em favor da Justina Mittmann, que se encontra doente, também a Nelly Frank. Também minha noiva pede em favor da sua madrinha, Márcia Neugbauer, que está com câncer. Também em favor da Rosélia Marques, que faleceu, ela pede em favor de sua família enlutada. Também, perto de sua casa, ocorreu um incêndio, então ela pede em favor da família, para que a família se recupere. Também pelo Valmor Ferreira, pela sua recuperação no esôfago. Também, eu não entendi o que está escrito aqui, mas Deus entenderá certamente. O Jonas Henrique, que se encontra enfermo, que é o neto da Erotilda, eu acho que é Erotilde, uma coisa assim. Peço perdão por não ter entendido a letra. A congregação pode permanecer sentada enquanto fazemos a oração geral.
Gracioso Deus, bondoso e amado Pai, Tu que vens até cada um de nós, nos dando a Tua santa palavra, os Teus santos sacramentos, nos agraciando com a Tua presença. Rogamos a Ti, Senhor, que envia trabalhadores da Tua seara, pastores fiéis que preguem a Tua palavra com ousadia e com poder, não se esquecendo de pregar a Tua doutrina em verdade, guardando os santos sacramentos com uma verdadeira fé. Senhor, lembra dos inimigos da Tua igreja e aqueles que se encontram afastados de Ti, para que por meio de um verdadeiro arrependimento encontrem a graça que há em Cristo Jesus. Senhor Deus e bondoso Pai, também guarda-nos como Tua santa igreja, para que combatamos o bom combate da fé. Lembra, Senhor, de todas as nações da terra, de maneira muito especial a nossa. Faze com que a população, os governantes deste país, trabalhem em justiça e em misericórdia, para que haja harmonia e amor entre o povo. Também, Senhor, entregamos em Tuas mãos as escolas, as crianças, os professores, que estes cresçam em amor e em alegria, as crianças, que estas cresçam em conhecimento para a vida neste mundo, e também concede aos professores paciência e alegria para cumprir a sua vocação de educadores. Senhor, guarda-nos poderosamente de toda calamidade, seja esta incêndio, seja esta inundação, marginalidade, crime, guerra, doenças ou qualquer outro mal que possa vir a afligir o nosso corpo ou a nossa mente. Senhor, guarda todos aqueles que se encontram enlutados e abatidos. De maneira muito especial, lembramos da família da Rosélia Marques. Também, Senhor, nós lembramos de todos aqueles que se encontram adoentados. A Justina, a Nelly Frank, também a Márcia Neugbauer, também o Jonas Henrique. Guarda todos estes e restaura-lhes a saúde, se assim for de Tua vontade. Senhor Deus e bondoso Pai, nós nos achegamos diante de Ti como Tuas criaturas que somos e trazemos as nossas ofertas e os nossos corpos perante Ti para Teu louvor e Teu serviço. Concede-nos o fortalecimento da fé a partir da Santa Ceia que iremos receber. O Teu corpo e o Teu sangue fortaleçam a nossa fé. Senhor Deus e bondoso Pai, nós temos tantas coisas a agradecer, são tantas bênçãos que Tu derramas sobre cada um de nós. Lembramos daqueles que comemoram mais um ano de vida, que comemoram mais um ano de casamento. Lembro de maneira especial de mim e de minha noiva, que iremos nos casar semana que vem. Guia e guarda a nós em amor e em misericórdia. Também, Senhor, lembramos de todos aqueles que se recuperaram a sua saúde, a Dorli Krause. Também, Senhor, lembramos do Valmor. Também queremos colocar diante de Ti todos estes que se encontram em melhora. Senhor Deus e bondoso Pai, como estrangeiros e peregrinos, nós estamos neste mundo. Guia-nos por meio de uma verdadeira fé a vivermos uma vida consagrada, sendo cristãos característicos, vivendo a nossa fé em amor e em misericórdia. Assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus hoje e para todo o sempre. Amém. Nos coloquemos em pé para orarmos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
A congregação pode sentar-se novamente. Em preparação à Santa Ceia, nós cantamos o hino de número 172 do Louvai ao Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Conta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, verdade, paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, fruta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, fruta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, brota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Nos coloquemos em pé para a liturgia da ceia. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue,
que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Que a paz de nosso Senhor esteja convosco para todo sempre. Amém. Cordeiro de se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. A congregação pode sentar-se. Antes de convidá-los de fato e verdade, gostaria de deixar aqui as palavras de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 28 e 29, onde ele diz que todo aquele que come do pão e bebe do vinho sem discerni-lo corretamente, come e bebe para juízo. Por isso são convidados à ceia todos aqueles devidamente preparados e instruídos, aqueles que acreditam nas palavras dado e derramado em favor de vós. A maneira é como de costume, eu sempre me esqueço, é o lado de cá, depois o lado de cá. Venham, pois está tudo preparado. Convido.
Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, assim fazendo, nós estamos anunciando a morte de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo até que Ele venha. Por isso, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que nos conceda por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. A congregação pode sentar-se? Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua